Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, através das redes sociais e mídias sociais. Vamos juntos para mais uma meditação daquilo que Deus quer falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Meus irmãos, como sempre, eu venho para cá para trazer uma palavra de vida, para que você possa ser edificado, renovado, restaurado, em nome de Jesus. Então, para isso, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 24. Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 24. Antes de começar a pregar, ensinar, anunciar, falar, eu quero trazer um breve comentário. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo, me ouvindo, de perto e de longe. As redes sociais, para mim, particularmente eu, se você não pensa assim, aí eu já não posso fazer nada. Mas as redes sociais, para mim, é um campo de evangelização. É como se eu estivesse na igreja. É a mesma coisa. O que eu falo lá, eu vou falar aqui. O que eu prego lá, eu vou pregar aqui. O que eu canto lá, eu vou cantar aqui. O que eu toco no instrumento lá, eu vou tocar aqui. Glórias a Deus. O que eu quero dizer com isso? Você que tem essa oportunidade para evangelizar, para pregar, para testemunhar, para cantar, para tocar um instrumento, deixa Deus te usar, meu irmão. A oportunidade está em nossas mãos. O que a Bíblia diz? Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer, a não ser prestar conta a Deus. Todos nós vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Nesse momento estou transmitindo ao vivo pelas redes sociais e mídias sociais, glórias a Deus, e eu acredito que Deus vai falar contigo aqui hoje, como tem falado em todas as redes sociais e mídias sociais às quais eu estou cadastrado. Eu estou cadastrado, meus irmãos, em mais de 10 redes sociais. Eu fiz umas anotações aqui para poder passar para vocês quais são as redes sociais. O nome é o mesmo, eu não vou mudar meu nome. Primeiro que eu não tenho segredinho com ninguém, e nem gosto de segredinho. Você fica de muito segredinho com os outros, daqui a pouquinho você começa a ser vítima, refém dessas pessoas. Se você não fizer isso, eu vou contar tudo. Eu detesto isso. Eu não gosto de segredinho com ninguém. Glórias a Deus. Segredinho só com a minha esposa. Entendeu? Só com ela. Eu tenho um segredinho com ela e quando ela me ameaça, eu tenho que ficar quieto. Irmão, segredinho só com ela, que é mais seguro. O segredinho com a tua esposa ou com o teu esposo é mais seguro do que o segredinho na rua. Na rua, irmão, você fica vítima e refém do adversário que é Satanás. Então pega essa dica aí. Mas vamos lá. Eu estou cadastrado em mais de 10 redes sociais. Irmão, que rede social é essa? Eu vou falar aqui. Eu anotei aqui, ó. Facebook, Instagram, Quai, TikTok, YouTube, Snapchat, Like, Cos TV, Getter, esses dois agora, Cos TV e Getter são plataformas internacionais, tá? Eu estou cadastrado nas plataformas internacionais. Que você pensa que os americanos é igual a gente? Que fica perdendo tempo com futebol, com novela, essas coisas? Não, eles estudam. E eles entendem o nosso idioma, entendeu? Eles entendem muito bem a linguagem portuguesa brasileira. Vamos lá. LinkedIn,
Mensagens, WhatsApp, Telegram, Twitter, Tumblr, Signal, Imo, VK, Twitch, que é uma extensão do Twitter, ó, Picasart, Pinterest, Canva, Gandre, já é o nome meio em inglês já, Costbox, Spotify. Glórias a Deus. Tem um nome em inglês aqui que eu não sei falar direito. Muito mal entendo português, quanto mais inglês. Glórias a Deus. Então essas são as plataformas em que eu estou cadastrado com um único nome. Você vai me achar em todas elas com o mesmo nome. Gelson Bezerra Oficial. E a foto eu tô lá no altar assim, ó. Ficou mais seca aí. Ficou melhor. Sério? Sério ou rindo? Ou assim? Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas. Mas, irmão, para que isso tudo? O irmão consegue? Consigo. Eu consigo porque eu não tenho outro tempo a não ser falar de Jesus. Eu não vou ocupar a minha vida perdendo tempo com futebol. Eu não vou ocupar a minha vida perdendo tempo com novela mundana, com as coisas dessa vida. Nananina, não. Eu ganho tempo falando de Jesus. Então, o tempo que eu tenho, eu estou dentro dessas plataformas. Estou ali falando ao vivo, anunciando igual eu estou aqui agora. Estou ao vivo nesse exato momento. Você pode olhar aí que você vai ver, está ao vivo. E por que eu faço a maioria das coisas ao vivo? Não devo nada para ninguém, irmão. Eu tenho conta para pagar. Quer pagar minhas contas? O tempo que você está falando de mim? Você paga minhas contas? Você não paga minhas contas, então como é que você está falando de mim? Tem uma pessoa que falou para mim assim: irmão, estão falando de você, estão fazendo fofoca. Eu não. Essas pessoas pagam minhas contas que estão falando de mim? Não pagam minhas contas, então não deu satisfação nenhuma da minha vida para essas pessoas. Entendeu? E você tem que pensar assim. Pense desse jeito. Procure estar em conexão só com Deus e próximo de pessoas que verdadeiramente vivem uma vida espiritual, não uma vida falsa. Tem gente que fala que vive uma vida espiritual, mas meu, as pessoas parecem mais servo do diabo do que servo de Deus. Você entendeu? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, eis aí as redes sociais que eu acabei de falar, em que eu estou cadastrado. Se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, tem uns testemunhos meus lá no meu canal no YouTube. Glórias a Deus. Porque de acordo com o tempo, Deus vai nos usando e eu vou fazendo isso. Glórias a Deus. Em breve vou dar meu testemunho completo. Glórias a Deus, que nem todo mundo sabe. Tem pessoas que pensam que eu caí de paraquedas. Eu não caí de paraquedas em nenhum lugar nenhum não, irmão. Foi um processo, foi um preço para chegar até aqui. Glórias a Deus. Para depois ficar me baseando por terceiros. Eu não me baseio por terceiro. Eu só me guio pelo Espírito Santo de Deus e de acordo com aquilo em que Deus quer fazer. E só estou próximo de pessoas que estão próximo de Deus. Quem quer ficar próximo do diabo, eu quero distância. Porque o que é ficar próximo do diabo, irmão? É viver uma vida de vício de bebedeira, vício de cigarro, vício de prostituição, vício de mentira, feitiçaria, idolatria, etc, etc, etc. De acordo com aquilo que a palavra de Deus condena. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que discernir os espíritos. Foi o que aquela pregadora falou ontem. Glórias a Deus. Você tem que ter uma vida íntegra, moral, sincera e fiel a Deus. Olha só, meu irmão, nesse exato momento, quantos pastores poderiam estar agora pregando o evangelho? Aonde esses pastores estão? Está trabalhando? Amém. Trabalho é honrável. Amém. Que trabalhe. Ah, está estudando? Amém. Está fazendo curso? Amém. E o restante está onde? Está com a cara na televisão? Meu amigo e minha amiga, aqui, rede social, você tem condição de pagar um canal de TV? Me diz aí. Você tem condição de pagar um canal de TV? Depois reclama. Deus abriu oportunidade para você divulgar a sua igreja, para você dar uma palavra de vida para esses que estão nos ouvindo, restaurar, renovar, curar, a pessoa ser batizada com o Espírito Santo e você está perdendo tempo no mundo. Tem muitos que ainda ficam assim, é meu time do coração. Sai fora disso, rapaz. Sai fora da obra do Satanás.
que Jesus quer você fazendo é a obra de Deus, não a obra do cão. Mas vamos à mensagem da palavra de Deus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 a o 24. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: irmão, você vive direto na rede social, você não tem o que fazer não? Aí eu perguntei para a pessoa: e você não tem o que fazer não? Não, eu tenho minhas ocupações, fico assistindo futebol, assistindo novela. Eu também tenho minhas ocupações. Estou na rede social ao vivo pregando evangelho, olha. Aí ficou sem assunto. Você entenderam? Tem pessoas que vêm enviado do diabo para querer te parar, para querer me parar. Se você tem a certeza e convicção que verdadeiramente Deus está te usando, para que temer? Para que parar? Entendeu? Então vamos à mensagem da palavra de Deus. Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao 24. Eu dou parabéns para esses irmãos e essas irmãs que entenderam que a rede social é campo de evangelismo. Eles entenderam verdadeiramente o que realmente Deus quer fazer através desse instrumento. E detalhe, faça enquanto é tempo. Porque os governos que estão controlados pelo diabo já está querendo, entendeu? Paralisar essa obra que nós fazemos pela rede social. Não é só eu não, todos aqueles que se despertaram para fazer essa obra nas redes sociais. Entendeu? Mas vamos lá. A mensagem da palavra de Deus. Porque Deus, ele é bom e opera maravilha. Glórias a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 24. O que diz a palavra do Senhor? E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitos espírito, alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, olha aí, hein? Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e graça te dou, ó Pai. Glórias a Deus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim ao Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem quem o Pai senão o Filho, mas aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando para os seus discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurado os olhos que veem e vedes. E vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouviram. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra é essa, sem alteração. Você viu alguma alteração? Não houve. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus não alterou a sua palavra. E por que muitos estão alterando a palavra de Deus? Porque esses estão guiados pelo espírito desse mundo, que é Satanás e os demônios. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque eu estudo muito, irmãos, Escritura. Mais cedo, anteriormente, nós falamos dos 12 discípulos. E aqui nós estamos falando de 70. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus levantou 12 discípulos através de Jesus. Depois ele levantou mais 70 ainda antes da crucificação. Jesus Cristo ainda não havia sido crucificado.
Você entendeu? E ele estava levantando discípulos e enviando, dando autoridade e poder a esses discípulos e os enviando. Autoridade e poder e os enviando. Mas para quê? Para fazer... E olha só o detalhe importante, irmão, que eu vou falar aqui agora. Isso aqui é forte que eu vou falar. Quer café? Quer café? Não me leva a mal não, o que eu vou falar, mas eu vou falar. Anteriormente eu falei sobre 12 discípulos. Você pode pegar a mensagem anterior que está aí, que eu estou de terno e gravata, estou com as vestimentas sacerdotais completas. Aqui eu só estou com a roupa social e a gravata. Mas isso não quer dizer nada não. Estou só dando um exemplo, para você pegar a mensagem. Glória a Deus. Jesus levanta 12 discípulos, envia os 12 a pregar. E os 12 a pregar. Glórias a Deus. Desses 12, até no exato momento, ele não levantou discípula nenhuma. E nem apóstola. Glórias a Deus. Você vê que não houve alteração nenhuma, desde o Gênesis até o período em que Cristo está aí. Ou bispa, ou pastora. Glórias a Deus. Estou dando parecer bíblico. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que está querendo ensinar para Deus como é que se faz. Mas vamos lá. Aí mais à frente, Jesus vendo que os 12 discípulos não estavam dando conta, ele não alterou. Ele levantou mais 70 discípulos e enviou de 2 em 2. É isso que eu quero que você entenda. Glórias a Deus. Dos 70 discípulos, que é mais tarde um pouco, se Deus der a oportunidade, eu vou falar. Glórias a Deus. E você que ainda tem a tua consciência no lugar, pelo amor de Deus, raciocine enquanto é tempo. Entendeu? Porque a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Mas irmão tem alguma coisa, mulher pregar? Tem alguma coisa contra? Eu não. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre os filhos e sobre as filhas. Os velhos e os jovens e os adolescentes, os anciões vão anunciar, vão ter visão e vão ter revelação da parte de Deus. Mas vamos lá. Jesus levantou 12 e enviou. Depois ele viu que os 12 não ia dar conta e levantou mais 70 discípulos. Mas em destaque, Jesus só deixou os 12 discípulos. Aqui ele levanta esses 70 discípulos. São discípulos que estão no anonimato. Não tem os seus nomes aqui por enquanto. Mas eles voltam para dar o relatório a Jesus. Entre esses relatórios, você pode reparar que não houve alteração nenhuma daquilo que Deus estava fazendo através de Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Existem coisas que é o homem que está inventando. Não está vindo nada da parte de Deus, mas está vindo da parte dos homens. Isso que é um ensinamento verdadeiro. Não estou te enganando, não estou mentindo, não estou aumentando. Estou falando conforme a Bíblia diz. Aí vamos lá, versículo 17. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. A resposta de Jesus: disse-lhe Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. O que está acontecendo hoje na nossa atualidade, irmão? Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande. Antes de fazer qualquer afirmação, você precisa primeiro ver o que diz as Escrituras. Porque o povo uma vez foi destruído, como diz a Bíblia, por falta de conhecimento. Isso está no livro, se não me falha a memória, no livro de Oséias. No livro de Oséias. Então, por causa da falta do conhecimento, as pessoas estão entrando em tais práticas em que Deus não as tem autorizado. Por isso que nós estamos vendo a coisa andando do jeito como é que está. Jesus
levantou 12. Depois dos 12, Jesus levantou mais 70. Foi o próprio Jesus, irmão. Se eu altero a ordem eclesiástica de acordo com aquilo que Deus quer, eu estou querendo dizer para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, vocês erraram. Eu vou fazer deste jeito para ver se pelo menos o Senhor a enxerga. É isso que eu estou dizendo. E olha que eu não estou dando nome, não estou dando referência de direção para ninguém. Eu estou falando as bases estrutural, doutrinária da palavra de Deus. Quer ver mais? Quer ver mais? 12:70. A obra começou a ir adiante. O Satanás, vendo que estava caindo por terra, o diabo tentou alterar ainda ali naquele período diante de Cristo. Quando Jesus falou assim: chegou a minha hora, você entregue aos homens e vai acontecer isso comigo. Aí o que o diabo fez? Sussurrou no ouvido de Pedro. Pedro ficou possuído. Sussurrou: Senhor, tenha dó de ti. Não vá. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Porque você não compreende os mistérios de Deus. Você compreende o mistério dos homens. Então o diabo, compreendendo que se ele conseguisse fazer o homem entrar por caminhos e a mulher entrar por caminhos em que a palavra não havia os autorizado, automaticamente Satanás anula as escrituras na vida de quem quer que seja, irmão. Aí as misericórdias do Senhor, por ser misericórdias, as pessoas são usadas por misericórdia, não porque Deus está permitindo. Ah, como é que o irmão prova isso? É só você ir lá para Mateus. O que lá em Mateus está escrito? Muitos me dirão naquele dia, nem poucos, são muitos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 em teu nome nós profetizamos, falamos mistério, curamos enfermos e mais, hein? Expulsamos até o demônio. E o Senhor vai me rejeitar por quê? Aí sabe qual é a resposta de Deus através de Jesus? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Eu estou te ensinando Bíblia, irmão, é Bíblia. É ensinamento doutrinário, não é inventação, não. Não é coisa da minha cabeça, não. Glórias a Deus. Por isso que eu não entro em qualquer lugar. Eu não vou com qualquer pessoa, só se essas pessoas, sendo homem ou mulher, estiver ainda em obediência à palavra de Deus. Se estiver fora da palavra, eu não vou ir, irmão. Porque é maldição, é abismo, é ir queimar no fogo do inferno. E eu, por conhecer a verdade, se eu estiver de acordo, a palavra vai me condenar. Está escrito no livro de Romanos que Deus vai condenar tanto aos que praticam como aos que consentem. E olha que eu busquei vários recursos, irmão, nas escrituras. Vários recursos. Senhor, não tem nem pelo menos um respaldozinho, Senhor, para isso aqui. Pelo menos umzinho. Pelo menos para me apoiar e dizer: não, eu encontrei na Bíblia. E Deus olhou para mim e falou: não. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. E eu procurei outras verdades para poder apoiar as verdades que eles dizem que é verdade, eu não achei. Não achei. Por isso que eu tenho falado, tenho ensinado, tenho doutrinado, tenho mostrado o caminho, e as pessoas estão entrando por caminhos errados porque quer. Conforme eu falei aqui, vou repetir de novo. Eu já avisei a minha esposa: se você quer alguma coisa na vida, trabalhe. Não aceite aquilo que a palavra de Deus nunca autorizou.
Não aceite. Glórias a Deus. Se eu não tiver mais nessa vida, se eu for primeiro, tu nunca aceite aquilo que a palavra de Deus nunca autorizou. Que isso aí é você se ficar coberto de maldição. Está escrito. Está na Bíblia isso. Que tem muitos que já se vestiram de maldição. Estão vestidos de maldição. Não é eu que estou inventando isso não, irmão. Já li na Bíblia. Só que, infelizmente, hoje as pessoas não querem mais falar a verdade como a verdade é. E a gente que fala a verdade, irmão, paga um preço terrível. Tu não tem nem noção. Mas eu não estou nem aí pro preço que eu pago não, irmão. Vou continuar falando a verdade. Eu já falei, se me tomarem o microfone, tem rua. Se me expulsarem da igreja, tem a estação de trem, tem o ônibus, tem o meu trabalho lá que eu prego lá, tem aqui em casa, eu abro a live e começo a pregar. Eu estou preocupado com o status congregacional, não. Eu estou preocupado com a revelação que ela tem que ser aplicada como ela é. Porque tanto quem ensina essa palavra erradamente e quem ouve essa palavra erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Tanto o ensinador como seus ouvintes, que aceitaram o erro doutrinário e acharam que estava certo. Isso aqui é Bíblia, irmão. Eu não estou inventando nada da minha cabeça, não. E detalhe, eu queria estar de acordo com essas coisas. Mas eu não posso estar. Mas também não tem como eu impedir. Cada um sabe o que é melhor para si. Quer continuar andando errado? Que ande. Eu é que não vou andar. Não, eu estou assim porque o irmão me apoiou. Eu estou assim porque foi o irmão que me consagrou. O Ministério de Acordos Jumentílicos. Meu cargo agora é Senhor Jumentílicos. Agora eu vou pregar. Estou dando um exemplo. Para mim não entrar no detalhe que não é para mim entrar. Por isso, irmão, que você está vendo hoje um monte de casamento acabando. Você entendeu? Porque qual é a ordem eclesiástica na Bíblia? Qual é a ordem eclesiástica? Igreja, isso é bíblico isso, não tem como fugir à lei de Deus. Igreja, homem e mulher. Aí está aqui, igreja, mulher e homem. O homem foi jogado para baixo. Não precisa nem falar muito, né? Tem que desenhar para interpretar as coisas, irmão. Tem que desenhar. Glórias a Deus. E foi isso que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Glórias a Deus. Só que, infelizmente, as pessoas estão entrando por erros doutrinários porque quer. Glórias a Deus. Porque sabe, o Espírito Santo já tocou, não é desse jeito, não é assim, e a pessoa quer continuar indo. E quando eu estou falando aqui, irmão, eu estou falando em matéria entre você entender que cargo eclesiástico é uma coisa e profissionalismo é outra. Porque eles pegam no livro de Juízes, foi isso que me perturbou. O irmão chegou para mim e falou assim: irmão, mas lá no livro de Juízes, você já viu como é que foi lá? Juiz, depois veio uma juíza, depois juiz. Não continuou juízas. A Bíblia fala de profetas e profetisas. Glórias a Deus. E olha que eu estou te trazendo um ensinamento doutrinário da palavra de Deus. Glórias a Deus. Agora, se você quiser pesquisar, pesquise. Eu estudo a Bíblia há mais de 10 anos. Sou formado em 2 seminários. E não que esse seminário quer dizer nada não. O Seminário Teológico Paulo Lêvio Macalão e o IB. Glórias a Deus. E fora os cursos intermediários de todos os estados desse país que eu me formei. E agora eu estou me preparando agora para o mestrado, bacharel e um outro nome lá que eu esqueci. Depois eu dou uma olhada ali. Vou trazer para vocês aqui com mais detalhes. Porque eu gosto de estudar. Eu gosto de pesquisar. Eu não gosto de ir pela cabeça do que os outros falou. Eu não gosto. Ah, irmão, falou é falado. Ah, irmão, todo mundo fez, está dando certo, eu vou fazer também. Eu não.
A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Prefiro estar nos poucos que são escolhidos. E mais, quer ver uma coisa? O irmão lá do meu trabalho, ele contou uma história assim para mim. Eu gostei dessa história. Em todo lugar eu falo sobre essa história. Que eram dois irmãos de igreja. A igreja de um era cheia e a da outra e do outro tinha um pouquinho de gente. Aí o que a igreja era cheiona ficava zoando o da igreja que tinha pouquinha gente. Glórias a Deus. Aí o outro ficou tão irritado e ele pediu uma palavra a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim com ele: vai lá e diz para ele que está com a igreja cheia, um bocado de que a igreja dele é cheia e a sua tem pouquinha gente. Aí o Espírito Santo deu uma interpretação para ele. Quando o outro veio falar no ouvido dele querendo zoar, ele chegou e falou assim: eu tenho uma resposta de Deus para você. Ele: de Deus? Que resposta é essa? Eu vou te explicar o porquê que a minha igreja tem pouquinha gente e a sua é abarrotada de gente. Ele: qual é a explicação? A explicação é essa. É que na minha igreja só tá os escolhidos. E na sua tá tudo misturado. Escolhido com perdido. Por isso que o pastor de lá tem tanto medo da igreja esvaziar e não leva pregador de fogo que prega contra o pecado. Ele leva lá na sua igreja animador de auditório. Pessoas que como se fosse um palhaço de circo. Só para animar o pessoal. Aí dá o pagamento lá do animador de auditório e ele vai embora. O tempo vai andando, o tempo vai voando. E nada se manifesta sobre pecado, juízo e justiça. Na minha igreja não. Na minha igreja os pregadores que vão lá é pregador de fogo, pregador que prega a verdade, pregador que prega contra o pecado, pregador que mostra o caminho, pregador que fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, etc, etc e etc. Leva um pregador de fogo lá na sua igreja, para você ver o que vai acontecer. E o interessante, irmão, que essa lógica, quando esse amigo meu lá do meu trabalho me contou, essa lógica ela tem a prática. Sabe por causa de quê? Eu tive umas experiências assim, em algumas igrejas aqui nas proximidades, que Deus me usava com tanta autoridade e poder, e na divina revelação, que algumas igrejas aqui próximas da nossa região os pastores me chamaram na secretaria dessas igrejas. Ah, irmão, infelizmente o irmão não vai poder mais pregar aqui. E eu falei: por quê, pastor? Porque o irmão fala uns negócios aí, uns negócios estranhos, entendeu? E o povo aqui não está acostumado com isso, o povo é sensível. Eu falei: mas pastor, me fale onde foi que eu errei, para mim me corrigir. De repente eu estou errando já tem há bastante tempo e eu não sei. Não, aí. O povo aqui não está acostumado a ouvir essas palhaçadas, essas coisas não. Quer dizer, a verdade do evangelho virou palhaçada, essas coisas. Aí o que acontece? Quando é um animador de auditório que não fala a verdade, esses bate palma. Mas como é um profeta de Deus ou uma profetisa do Senhor, eles já ficam irritados. Eles não voltam nunca mais na igreja deles. E a maioria deles chegava para mim e falava assim: na minha igreja você não prega mais. Aí teve alguns que falou com tanta arrogância comigo que eu dei a resposta na hora: ainda bem que você me avisou que a igreja é sua. Eu pensei que a igreja era de Jesus, mas já que a igreja é sua, então não preciso nem mais voltar. E não voltava mais não, irmão. Porque eu tenho compromisso com a verdade, que é a palavra de Deus. Agora, se eles não querem andar mais na verdade, eu já não posso fazer nada. Continuando, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa que é a palavra verdadeira, a palavra que te dá autoridade e poder contra toda a força do inimigo. Meus irmãos, eu sempre falo na igreja por onde eu passo pregando, e até na minha igreja que eu estou agora: pode uma pessoa cheia do Espírito Santo odiar a palavra de Deus? Tem como essa conjunção? Tem como isso? Uma pessoa que supostamente se diz ser cheia do Espírito Santo e odiar a palavra de Deus? Claro que não. Então essa pessoa não está cheia do Espírito Santo.
Tem algo estranho nessa pessoa que realmente não é o Espírito de Deus. É qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que ter o discernimento, irmão. Temos que ter o discernimento, irmã. Eu estou te ensinando aqui Bíblia, eu estou te mostrando como é que é o sistema doutrinário. Se você começar a mudar a regra daquilo que Deus já determinou, você está dizendo o quê? Deus, o Senhor errou. Jesus, o Senhor errou. Espírito Santo, você errou e está errando ainda? É isso que eu estou dizendo. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Você precisa realmente estar na palavra de Deus. Mas, irmão, por que as igrejas deles enchem muito? Mesmo estando assim, é fácil de interpretar. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Precisa desenhar? Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nesse endereço é para falar a verdade. Se de repente eu convidar alguém aqui para pregar no meu endereço, escapulir alguma coisa, mas o irmão nunca ensinou isso. Pode deixar que eu vou corrigir. Pode deixar que eu vou corrigir. Eu jamais vou deixar a coisa desandar. E nem ensinamento doutrinário errado. Entendeu? Por isso que nós temos que ter as nossas convicções daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós temos que ensinar. Porque se nós ainda estamos vivos e na terra dos viventes, é porque Deus achou graça em nós. Não tem nem muito tempo que acabamos de sair de uma pandemia, irmão. E estamos vivos. Se estamos vivos é porque Deus achou graça em nós para continuar pregando o Evangelho e anunciando a verdade. Mas infelizmente, os defraudadores também sobreviveram. Os perseguidores da obra também sobreviveram também. Entendeu? E eles estão aí distorcendo. E muitos até aproveitam a pandemia para falar besteira. Da pandemia que passou, o que adiantou? Acreditaram tanto em Deus e morreram. Mas os que acreditaram no diabo também morreram. Os que acreditaram lá nas imagens de escultura também morreram. Os ateus também morreram. Morreu muita gente. Por que Deus provou com isso? O nosso Criador que fez o céu e a terra. O que ele provou? Que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Então não tem como eu fazer um paralelo de julgamento. Entendeu? Deus permitiu as coisas acontecerem e só sobreviveu quem o Criador quis que sobrevivesse. Então, se eu estou vivo aqui, eu vou honrar o que Ele me determinou. Pregar a verdade. Entendeu? Mas vamos lá, versículo 19. Quer dizer, versículo 20. Mas não vos alegrei, porque sois sujeitos espíritos. Mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Olha a alegria, irmão, de ter o nosso nome escrito no céu. Meu Deus, é uma alegria muito grande, irmão. É melhor do que qualquer coisa nessa vida. É melhor do que cargo, ou do que estar pregando por aí. É melhor do que qualquer coisa, do que toda a riqueza do mundo. É você ter o seu nome escrito no livro da vida e saber que se morrer daqui a pouco você sabe para onde vai. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Fique firme e constante, não desista. Jesus é contigo. Deus é contigo. O Espírito Santo está contigo. Eu não vou me cansar, irmão, de falar a verdade. Não vou. Ainda que o meu tempo acabe logo, mas até o último fôlego de vida, eu vou estar falando de Jesus. Eu tenho andado muito cansado, vou ser sincero. Tenho andado muito cansado, mas também não é porque eu estou cansado eu vou deixar de fazer a obra. Entendeu? Eu vou até o final acreditando naquilo que Ele me chamou. Ele me chamou em 1996 e estou até os dias de hoje. Nunca me arrependi. Entendeu? Quer café? Quer café? E outra, eu continuo até hoje discipulando, ensinando
e ordenando pessoas a ir pregar o evangelho, tanto homem quanto mulher. Glórias a Deus. O que eu quero é que você discirna essas coisas. Não é que você vai deixar de pregar, você que é mulher. Você tem que pregar, você tem que testemunhar. Porque Jesus, após a ressurreição, o que ele fez? Ele designou algumas mulheres para avisar os discípulos que estavam tristes e chorando, porque Jesus tinha morrido. Após a ressurreição, para quem que Jesus aparece? Aparece para as mulheres. E qual é a ordem que ele dá? Vai, anunciais meu discípulo e a Pedro que eu ressuscitei. Eu conheço a Bíblia, irmão. Eu tenho entendimento bíblico. Entendeu? Eu jamais vou ser injusto naquilo que eu prego. Agora também eu não posso aceitar aquilo que a Bíblia nunca autorizou. Entendeu? Eu tenho que fazer o diferencial, ter o discernimento. Cargo eclesiástico é uma coisa e profissionalismo é outra. Entendeu? As duas comparações não têm o mesmo nexo. É um separado do outro. Entendeu? Ou não entendeu? Claro que você está entendendo. Você é inteligente. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, anuncie, fale a verdade de Jesus, mostre o que está escrito na Bíblia. Glórias a Deus. Maneje bem a palavra da verdade. Só aceite aquilo que a palavra de Deus autoriza. Se a palavra de Deus não autoriza, não pratique, não aceite. Não aceite. Por quê, irmão? Nós vamos prestar conta, tá? Nós vamos prestar conta. E o Espírito Santo de Deus me incomodou acerca desses assuntos doutrinários. Glórias a Deus. Isso eu não falo de agora, não. Tem muita gente que... o irmão começou a falar porque... Não comecei a falar. Eu falo isso desde lá de trás. Você pode pegar o meu registro mais antigo que eu tenho na internet lá. Tanto um que eu passei pregando pela rádio, quanto o outro que eu passei pregando pela igreja. Você pode ver lá e testificar que eu não mudei. Eu falo a mesma coisa. Eu não mudei. Glórias a Deus. E nem vou mudar. A Bíblia não mandou mudar. A Bíblia me proíbe ensinar aquilo que não está escrito. Me proíbe. E ainda proíbe a gente aceitar ensinamentos que não é de Deus. Olha o que Deus falou. Ainda se viu um anjo do céu. E vos ensinar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Por isso que nós devemos estar atentos a tudo, a todos, e acerca desses ensinamentos estranhos que está vindo aí. Porque o que a Bíblia diz sobre esses ensinamentos estranhos? Mas há de ser que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É isso que está acontecendo. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse-lhe: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às crianças. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Deus, ele revela a quem quiser. A quem quiser. O que acontece? A pessoa pode estar falando, e a pessoa pensa que é Deus que está usando, mas não é Deus que está usando. De repente a pessoa aprendeu a dominar a prática da oratória, a prática da fala. Aí você vê a pessoa falando, você não sente presença de Deus. Entendeu? Mas eu não, eu quero falar e a pessoa sentir. Glórias a Deus. Mas vamos lá, continuando. E tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Senhor tem revelado a sua palavra. Agora não vem me questionar não, que eu já falei,
Eu aprendo Bíblia, vivo pela Bíblia e ando pela Bíblia. E a própria Bíblia me ensinou a não lançar pérola aos porcos. O que ela quer dizer com isso? Não adianta você ficar perdendo tempo com quem não vai aceitar o que é revelado de Deus. Segue tua vida, levanta e anda, que a jornada é muito longe. Glórias a Deus. Se o Senhor revelou, conforme nós falamos aqui, fique tranquilo. Fique tranquila. Está com a consciência tranquila? Fique tranquilo, fique tranquila. Para que temer? Glórias a Deus. Para terminar, e voltando para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos que veem, e os que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o meu dia, e não viram, e ouviu o que vós ouvi, e não o ouviram. Eis aí a palavra do Senhor. Agora é você e Deus. É você e Deus. A minha parte eu estou fazendo. Pregando, anunciando, testemunhando e falando da parte de Deus. Meus amigos, minhas amigas e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Eu estou um pouco cansado. Ai, a idade. Acho que a idade chega, meu Deus do céu. A gente fica sonhando ali aquele paletó de madeira. Tem gente que fica apavorado quando fala assim. Mas só vai no tempo de Deus, fique tranquilo. Ninguém parte antes da hora, não. Só vai no tempo de Deus, está escrito. Não viva demasiadamente impiamente, senão morreria fora de seu tempo. Entendeu? Por isso, ai meu Deus, persevera até o fim. Eu tô cansado, irmão, sério, tô cansado. Num evento ontem maravilhoso, pela manhã a consagração, à tarde aquele culto abençoado. Hoje a mesma coisa, pela manhã a escola bíblica dominical. Daqui a pouquinho ali nós vamos fazer um evangelismo nesse domingo. Glórias a Deus. E o Senhor vai abençoar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração. Eu vou encerrar agora. Eu vou descansar um pouco para daqui a pouco. Um pouco para daqui a pouco. Gostou da conexão? Conexão gospel. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações e que você possa ser curado, renovado, restaurado, batizado com o Espírito Santo, que você possa compreender verdadeiramente a verdade divina. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo. Glórias a Deus. Graças a Deus que eu tenho feito a minha parte, irmão. 48 anos de idade, já velho, quase batendo as botas. É o que eu falo. Passou dos 50, meu, já está fazendo hora extra. Entendeu? Já viu, ouviu, e entendeu e entende muitas coisas. Eu já vi muita coisa, irmão. Só que eu só olho para Jesus. Eu só olho para Jesus. Se você for olhar para o ser humano, irmão, você acaba caindo. Mas se você olhar para Jesus, você vai se manter de pé. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Nós já estamos no final dessa live. Glórias a Deus. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa história, é só você ir lá no nosso canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Me dera a paz do Senhor aqui agora. A paz do Senhor Jesus, eu dou a mesma paz. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que o Senhor vi aqui o seu comentário aqui, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus também, meu irmão. Que o Senhor Jesus possa abençoar você e toda a sua família com as ricas bênçãos do céu. Glórias a Deus. Esse que é o propósito, irmão, nas redes sociais e mídias sociais.
Que pena que os pastores não se despertaram para isso. São poucos que estão despertos. E outros ficam botando desculpa. A igreja não precisa disso. É a igreja que não precisa ou você está com medo de alguém te achar? É isso? Isso não é para mim. Então se não é para tu, toma conta da tua vida. Olha, deixa os outros fazer a obra. Hein? Porque tem aqueles que não fazem e querem impedir quem faz. Tem aqueles que não têm e querem impedir quem tem. Você tem condição de botar um canal na televisão? A sua igreja tem condição de colocar um canal na televisão? Será que você não despertou ainda? Que os donos de televisão estão com ódio das redes sociais? É como se você fosse dono de um canal de TV. Isso aqui que eu estou fazendo, ó. Só que graças a Deus que eu nunca me vangloriei, irmão. A rede social me colocou um pouco famoso. Só que essa fama me acarretou um monte de perseguidores, irmão. Além de eu ter os seguidores, também tem um monte de perseguidores. Que você não tem nem noção do que eles falam aqui, escrevendo pra mim. Só que eu nem olho pra perseguição, não tenho nem confiança. Esculhambam, xingam, mandam pra tudo, eu tô nem aí. Eu agradeço até eles. Porque estão contribuindo com a obra, estão me ajudando a evangelizar. E quanto mais eles botam mentira aqui, mais eu venho com a verdade. Quanto mais me critica, mais eu tenho força para continuar adiante. Quanto mais eles me chamam de falso, mais eu mostro que é falso e verdadeiro, na cara deles, aqui ao vivo. Glórias a Deus. Foi quando uma pessoa chegou para mim, eu vou falar só isso aqui e vou encerrar. Uma pessoa chegou para mim na minha cara e falou assim, ou no meu rosto, cara, rosto, sei lá, o que você achar melhor, glórias a Deus. Quem tem cara é jumento. Eu não sou jumento. Jumento é quem está seguindo aí uma situação aí que diz que ele é pai dos pobres e a gente tomando café 40 conto. Tá amarrado e repreendido, irmão. 40 conto, 30 conto café. E é pai dos pobres. Imagine se ele não fosse, irmão. Ele tava tomando café R$100. Tá maluco, tá doido. Mas vamos voltar pra história. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, você é pastor falso. Eu falei, falso por quê? Aí eu falei, bota mais aí os pratos ali, pô. O que mais que eu sou? Ah, você é isso, você é aquilo outro, você não sei o que. Deu um relatório enorme. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu era isso tudo. Até um porém. Já que você falou que eu sou tudo isso e não consegue provar o porquê da minha falsidade, agora eu vou provar o porquê de que você é ser humano falso. A pessoa regalou o olhão. Como é que pode eu ser um ser humano falso? Olha, você é um ser humano falso. Porque você não entende nada de espiritualidade e está falando contra mim. Você não sabe nem o que é ter um cargo eclesiástico, você está me chamando de falso. Agora, eu vou provar, já que você não prova a meu respeito, eu vou provar a teu respeito que você é um ser humano falso. Aí, como que eu sou ser humano falso? É assim, desse jeito. Quando você nasceu, a tua mãe te deu mamadeira ou te deu cachaça para você beber? O que tem a ver uma coisa com... Não, quero que você me responda. Deu cachaça ou deu mamadeira? Ah, deu mamadeira. Então, já começa aí, você já é falso. Porque você agora tá grande, em vez de tá tomando leite, você tá tomando cachaça. Vamos lá. Quando você nasceu, o teu pai colocou um charuto na tua boca ou te deu alimentos sadios para você crescer com uma saúde estável e ser um ser humano saudável? O que tem a ver uma coisa com outra? Me responde. Ah, me deu alimento sadio. Então, aí já está outra prova que você é um ser humano falso. Que você pratica fumando uma coisa que Deus não permitiu para sua vida. Entendeu? Nem Deus e nem teu pai que te criou. Agora vamos lá. Quando você nasceu em prostituição, saindo com diversas mulheres, ou seja, com diversos homens, ou você cresceu tendo um ensinamento dos pais dizendo, quando você crescer, escolha um bom esposo, escolha uma boa esposa, para que você possa ter um casamento e uma família. Não foi isso que você aprendeu? Ah, foi sim. E por que então você sai com todo e com todas? Se prostituindo. Então você é um ser humano falso, você não vive uma vida verdadeira de um ser humano. E tem mais, quando você nasceu, teu pai botou droga no teu nariz, colocou maconha na sua boca, ou te deu frutas saudáveis para você ter uma vida saudável sobre a face da terra?
Aí Nani me deu frutas, coisas saudáveis. Então aí já está uma outra prova que você vive uma vida de ser humano que é falso. Então você é um ser humano falso, não vive uma vida verdadeira. E como é que você quer me chamar de falso? O falso aqui é você que está na minha frente. Quando você nasceu, tem imagem, fui falando. Quando você nasceu batendo burugudu, 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 ou o teu pai e tua mãe falou, quando você crescer, você vai escolher o que você quer ser. Se você quer ser servo de Deus ou servo do diabo. Aí você preferiu ser servo do diabo do que ser servo de Jesus. Então você que vive uma vida de ser humano falso. Porque os verdadeiros mesmo, são aqueles que obedecem a Deus, os mandamentos de Deus, seguem a Jesus e obedecem ao ensinamento saudável dos seus pais. É esses que são os verdadeiros. Então você não vem para cá querer defender a vida de quem quer que seja, principalmente de um religioso, se você já vive uma vida falsa e quer dar lição de moral em quem você não tem moral nenhuma para dar. O rapaz ficou sem graça, ó. Foi embora. Olha agora. Aí antes dele ir embora, eu falei, calma aí, de você ir embora, Deus pode mudar isso. É só você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, procurar uma igreja mais próxima da sua casa, ficar ali, obedecer os mandamentos de Deus, se batizar e perseverar até o fim. Eu não vou ficar na igreja para ficar fanático. Eu não sou fanático não, irmão. Eu vivo a vida que Deus quer que eu viva. E vivo no comportamento em que o meu pai me ensinou. Entendeu? Agora, se eu bebesse, fumasse, prostituísse, fazendo coisa errada, batendo burugudu, eu estava vivendo uma vida de ser humano falsa, não uma vida de ser humano verdadeiro. Você pensa que é livre e você não é livre. Você é escravo da tua carne, você é escravo do mundo e ainda é escravo de Satanás. Mas Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do diabo. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não preciso falar mais nada, precisa? Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Vou orar agora pelo final. Glórias a Deus. Mais tarde, se Deus quiser, tem mais revelação, palavra revelada, porque aqui nesse endereço, nas redes sociais, é para se falar de Jesus. É para falar da palavra revelada. E você que não tem Jesus ainda na mente, no coração, isso é fácil de resolver. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que verdadeiramente está ensinando o Evangelho de Jesus e obedecendo o sistema doutrinário que Deus nos deu, através da interpretação do Espírito Santo, e que o Senhor Jesus possa falar fortemente ao teu coração. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Entendeu aí? Vamos orar para o final e depois da oração eu vou encerrar, que daqui a pouquinho eu vou ter que estar ali na igreja. E você procure uma igreja mais próxima da sua casa. Mais próxima. E aceite a Jesus enquanto é tempo, tá? Porque Jesus está voltando. Se Jesus não vir, a morte vem. Se a morte não vir, Jesus vem. Se Jesus não vir, a morte vem. Se a morte não vir, Jesus vem. Então é melhor ficar seguro na mão de Deus, através de Jesus, com o Espírito Santo nos guiando, obedecendo a palavra de Deus. Vamos orar pelo final. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Lá no meu canal no YouTube tem esse instrumental assim, ó. Se você quiser ir lá, você vai achar. Meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma palavra revelada. Eu acredito que o Senhor falou com o teu povo, que o teu povo é um povo sábio, que ouve a verdade. Os que não são sábios rejeitam a palavra da verdade, mas os que são sábios estão perseverando até o fim. Jesus, eu entrego nessa hora este homem, esta mulher, esta criança, este ancião,
A todos estes, desde o menor ao maior, meu Senhor, eu entrego todos nas tuas mãos. Ajuda eles, Pai, a se encontrar contigo na verdade. Convence, converte, transforma e entra com providência, meu Deus. Eu entrego cada vida nas tuas mãos. Abençoa com as ricas bênçãos dos céus, meu Pai. Não deixe eles perder tempo, Jesus, porque os dias já estão abreviados. A vinda do teu Filho Jesus já está próximo, já está perto. Meu Deus, toca nos corações, que a tua palavra possa libertar, Senhor. Toma as vidas. Isso é que eu já te peço, meu Senhor. Oh, Jesus. A tua palavra foi pregada, meu Pai. Agora é o Senhor que vai fazer a obra, porque de acordo com o que está escrito, é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Toma cada vida nas tuas mãos, Senhor. Isso que eu já te peço, já te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa agora tomar a direção e fazer a obra nessas vidas.